Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, artigo 19 a 24. Título 2, da Organização Municipal. Capítulo 3, da Competência do Município. Seção 1, da Competência Privada. Artigo 19. Compete ao município, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Inciso 3, elaborar o orçamento anual, o plano plurianual de investimento e a lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 4, instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 5. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Inciso 6. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 7. Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços municipais. Inciso 8. Dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos. Inciso 9. Instituir o quadro, os planos de carreira e o regime jurídico único dos servidores públicos. Inciso 10. Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais, inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 11. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programa de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Inciso 12. Instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Inciso 13. Amparar, de modo especial, os idosos e os portadores de deficiência. Inciso 14. Estimular a participação popular na formulação de políticas públicas e sua ação governamental, estabelecendo programas de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de produção e multirões. Inciso 15. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da população, atendendo prioritariamente a assistência médica e odontológica preventivas e emergenciais médico-hospitalares de pronto-socorro. Inciso 16. Planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo em seu território, especialmente o de sua zona urbana. Inciso 17. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de desmembramento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observadas as diretrizes da lei federal. Inciso 18. Instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na lei, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente. Inciso 19. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar ou não, bem como de outros detritos e resíduos de qualquer natureza. Inciso 20. Conceder licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviço e quaisquer outros. Inciso 21. Cassar a licença a que houver concedido ao estabelecimento
cuja atividade venha a se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança, ao sossego, aos bons costumes e ao meio ambiente. Inciso 22. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e outros atendidas às normas da legislação aplicável. Inciso 23. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Inciso 24. Fiscalizar nos locais de venda, peso, preço, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios, observada a legislação federal pertinente. Inciso 25. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. Inciso 26. Dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais com a finalidade precípua de controlar e erradicar moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. Inciso 27. Disciplinar os serviços de carga e descarga, bem como fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais, inclusive nas vicinais cuja conservação seja de sua competência. Inciso 28. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Inciso 29. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente nos perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada obrigatória de veículos de transporte coletivo. Inciso 30. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. Inciso 31. Regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum. Inciso 32. Regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, conforme o caso. A linha A. O serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro. A linha B. Os serviços funerários e os cemitérios. A linha C. Os serviços de mercados, feiras e matadouros públicos. A linha D. Os serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias ou caminhos municipais, independentemente de serem reconhecidos oficialmente. A linha E. Os serviços de iluminação pública. A linha F. A fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de qualquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Inciso 33. Fixar os locais de estacionamento público de táxis e demais veículos. Inciso 34. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a de seus concessionários. Inciso 35. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação. Inciso 36. Assegurar a expedição de certidões, quando requeridas, às repartições municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Parágrafo 1º. As competências previstas neste artigo não esgotam o exercício privativo de outras, na forma da lei, desde que atenda ao peculiar interesse do município e ao bem-estar de sua população e não conflite com a competência federal e estadual. Parágrafo 2º.
as normas de edificação, de loteamento, desmembramento e arruamento, a que se refere o inciso 17 deste artigo, deverão exigir reserva de áreas destinadas a: alínea A, zonas verdes, praças e demais logradouros públicos; alínea B, vias de tráfego e de passagem de canalização pública, de esgotos e de águas pluviais; alínea C, passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais nos fundos dos lotes, obedecidas às dimensões e demais condições estabelecidas na legislação; alínea D, faixa de preservação marginais aos rios, córregos, canais e quaisquer cursos d'água. Parágrafo 3º. A lei complementar que dispuser sobre a Guarda Municipal, destinada à função de proteção municipal preventiva, estabelecerá sua organização e competência, instituindo, conforme a lei, guardas municipais especializadas, de caráter civil, uniformizadas e que façam uso de armas de fogo dentro e fora do serviço. Parágrafo 4º. São garantidos aos guardas municipais a capacitação e o respectivo treinamento para a utilização da arma de fogo, bem como dos equipamentos de menor potencial ofensivo. Parágrafo 5º. A Guarda Municipal deverá emitir carteira de identidade funcional aos seus agentes, com fé pública e validade em todo o território nacional, fazendo constar a devida autorização do porte de arma de fogo. Parágrafo 6º. A política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, deve ser consubstanciada em plano diretor de desenvolvimento integrado, nos termos do artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 20. O município de Mangaratiba, através de consórcio, poderá organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão o serviço de transporte coletivo intermunicipal de caráter essencial com os municípios vizinhos da área do Litoral Sul e Zona Oeste, conforme dispuser a lei, de acordo com o artigo 76 da Constituição Estadual. Artigo 21. Mediante proposição fundamentada de 1/3 dos vereadores, de 5% dos eleitores inscritos na jurisdição distrital ou de 3% do total de eleitores do município, aprovada por maioria qualificada dos membros da Câmara Municipal, será submetida a plebiscito, questão de relevante interesse local. Parágrafo único. A lei regulamentará o processo plebiscitário. Seção 2. Da competência comum. Artigo 22. É da competência comum do município, da União e do Estado, na forma prevista em lei complementar federal. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Propiciar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8.
fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Artigo 23. O município, no âmbito de sua competência, colaborará com o Estado para o cumprimento do disposto no artigo 33 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Seção 3. Da competência suplementar. Artigo 24. Compete ao município suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade e às necessidades locais.